Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e com muita saúde. Hoje vou fazer a matéria e espero que vocês entendam o significado dela. E aproveitem para perguntar sobre a matéria com o nosso dirigente convidado. Ele é muito fera e vai saber responder tudo para você, tá? Vamos lá? A matéria de hoje fala sobre a conquista da felicidade na vida. Numa entrevista concedida a uma estação de rádio de Tohoku, região do Nordeste do Japão, em abril de 1956, perguntaram a Toda Sensei sobre as suas expectativas em relação aos membros. Ele respondeu imediatamente: nada em particular, exceto que eles tenham forte fé e se tornem felizes o mais depressa possível. É o que eu sempre lhes digo. Foi uma retumbante declaração de que as pessoas não existem em prol da religião. A religião existe para habilitar as pessoas a ser felizes. A Soka Gakkai surgiu neste mundo tendo como objetivo supremo a felicidade das pessoas. Toda Sensei afirmou claramente: o nome da Soka Gakkai será registrado como Buda Soka Gakkai nas escrituras budistas do futuro. Membros dedicados a concretizar os passos do primeiro e do segundo presidente da Soka Gakkai, Tsunaburo Makiguchi e Josei Toda, que eram unidos pelos laços de mestre e discípulo. Hoje nossa rede Soka abarca 192 países e territórios. O presidente Ikeda afirma: o ideal acalentado pelo meu mestre para o futuro se transformou em realidade. Continuemos a avançar com a Soka Gakkai, uma organização supremamente nobre, um agrupamento de Budas unidos harmonicamente com o espírito de diferentes em corpo, unos em mente. Esse é o caminho que leva à felicidade eterna. Makiguchi Sensei considera com base os escritos budistas que todos nós possuímos a natureza de Buda dentro da vida, e que recitando o Nam-myoho-renge-kyo ativamos imediatamente o estado de Buda e alcançamos uma condição suprema de felicidade. O palácio da própria vida consiste num palácio indestrutível de felicidade inviolável, mais precioso que todos os tesouros do universo. Ele existe igualmente dentro da vida de todos os seres vivos, sem discriminação ou distinção de espécie alguma. Essa é a base do princípio do respeito à dignidade da vida ensinado pelo Buda Nichiren. A felicidade que buscamos deve ser absoluta, que nada seja capaz de destruir. Essa felicidade é obtida penetrando no palácio da própria vida e ativando o estado de Buda inerente. Qual é a chave para abrir o palácio da própria vida? Conforme Daishonin aponta, é alcançar a percepção do veículo do Buda que existe dentro de si. Significa possuir uma convicção inabalável de que nós próprios somos a entidade da lei mística. Toda Sensei costuma dizer: vocês precisam ter a determinação de que o Nam-myoho-renge-kyo é sua própria vida. Depreciar-se pensando que nunca será feliz equivale a duvidar da lei mística e jogar fora a chave para atingir o estado de Buda que você segura nas mãos. Jamais deve se desvalorizar ou se considerar inferior. Nichiren Daishonin escreve: Shakyamuni declarou que nenhum daqueles que pronunciarem pelo menos uma vez as palavras Nam-myoho-renge-kyo deixará de se tornar um Buda. Portanto, uma vez que abraçamos a fé na lei mística, não há dificuldade ou sofrimento que não possamos vencer. Nichiren Daishonin ensina que, no que se refere a estabelecer uma condição de felicidade absoluta, tudo se inicia com a recitação do Nam-myoho-renge-kyo. Portanto, ao darmos continuidade à sincera recitação do Daimoku, nossa vida se tornará plena de imensuráveis benefícios. A despeito dos árduos desafios que enfrentemos nesse momento, não há o que temer. Recitar Daimoku é o caminho direto para a felicidade. Não são as outras pessoas que nos farão felizes. A felicidade é algo que devemos construir sozinhos. Culpar os demais pela nossa infelicidade não nos leva a nada. Em última análise, somos responsáveis pela própria vida. O som do Daimoku faz a vida de quem o recita resplandecer com a máxima intensidade. Buda é outro nome para aquele que continua lutando.
Quando a pessoa atinge a iluminação, não se transforma num tipo de ser chamado Buda. Atingir o estado de Buda não significa nos tornarmos alguém ou algo diferente do que nós somos. Depende de alcançar a iluminação. Shakyamuni não se transformou num super-homem. Ele era e continua a ser sempre um ser humano. Tornar-se Buda não quer dizer que todos os sofrimentos da vida desapareçam. Vida nenhuma é livre de sofrimentos. Enquanto estivermos vivos, estaremos envolvidos numa constante batalha contra sofrimentos e adversidades. Essa é a essência do ensinamento de que mortais comuns são idênticos ao nível mais elevado do ser. A ratificação de que podemos revelar a condição do estado de Buda na vida exatamente como nós somos. É o ensinamento budista que abre radiantemente o caminho para as pessoas superarem os sofrimentos fundamentais do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Essa é a verdadeira essência de uma religião em prol do ser humano. Nichiren Daishonin escreve: o mundo parece diferente dependendo da condição de vida do observador. Portanto, a forma como Buda percebe e experimenta o mundo será diferente da maneira como os seres em outras condições ou estados de vida o fazem. Contudo, embora possamos aparentar ser mortais comuns, não iluminados, que se veem obrigados a lidar com vários problemas e desafios, ao manifestarmos a sabedoria do Buda inerente, transformamos completamente o reino de sofrimento em que vivemos. Isso é, perceber o verdadeiro aspecto da realidade. Ao recitarmos Nam-myoho-renge-kyo, mudamos positivamente qualquer problema ou sofrimento, de acordo com o princípio da transformação de veneno em remédio. Entendemos que tudo possui significado e que nada no budismo é em vão. Somos capazes de olhar para trás com gratidão e afirmar: por exemplo, ficar doente me permitiu recitar Daimoku como nunca havia feito antes. E enfrentar duros desafios me possibilitou que realmente expandisse a minha vida. Quando mudamos a maneira de ver as coisas, isto é, mudamos nossa determinação mental, encaramos os problemas e as adversidades como estímulos para a nossa revolução humana. Ao nos tornarmos os atores desse emocionante drama de transformação interna, conseguimos adornar nossa vida com felicidade e vitória. O budismo de Nichiren Daishonin é o ensinamento que propicia iluminação e empoderamento para aqueles que estão em meio às árduas batalhas na realidade deste mundo. O Sutra de Lótus é a única escritura budista que ensina que efetivamente obtemos paz e segurança nessa vida e que ainda desfrutaremos boas circunstâncias nas próximas existências. É um ensinamento que nos habilita a alcançar a felicidade tanto no presente como no futuro. O budismo ensina que nossa felicidade e a felicidade dos outros não existe de forma isolada. Uma alegria inigualável emana ao dedicarmos corajosamente nossa vida à missão de Bodhisattvas da Terra, lutando pela nossa felicidade e a felicidade de outras pessoas. Muito obrigado!